Pessoal, bem-vindo a mais um Literatos, e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre um livro, fazendo um review de um livro que deveria ou poderia estar numa teologia sistemática, mas em certas teologias sistemáticas eles não abordam o assunto que vai ser tratado neste livro. E quando é tratado nas teologias sistemáticas, obviamente pelo próprio conteúdo, pelo tamanho do conteúdo, ele é colocado de uma maneira mais resumida. Dado que quando a gente fala de uma teologia sistemática, a gente poderia dizer que é um resumo de determinados assuntos que você poderia estudar separadamente, né? Então você tem doutrina de Deus, doutrina do pecado, doutrina da salvação, escatologia ou doutrina das últimas coisas, e de uma maneira condensada está ali na teologia sistemática. Óbvio que dependendo da teologia sistemática, a abordagem vai ser um pouco mais profunda e abrangente, mas é óbvio que quando você estuda essas disciplinas em livros especializados e de uma maneira separada, em boa parte das vezes a abordagem vai ser mais profunda, mais detalhada, entendeu? Então o livro em questão, do qual nós vamos estar tratando, este livro aqui, ó, Introdução Bíblica, do Norman Geisler e William Nix, Como a Bíblia Chegou Até Nós, da editora Vida. Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou Até Nós. Então, o que seria essa introdução bíblica? Não seria uma introdução aos livros da Bíblia, não seria uma teologia dos testamentos, livro por livro, mas seria a bibliologia, ou seja, o estudo sobre o fundamento da Bíblia enquanto palavra inspirada de Deus, enquanto o cânon das Escrituras. Então, quando a gente pega uma determinada teologia sistemática, algumas já entram na doutrina de Deus e não tem essa doutrina da própria Bíblia. E às vezes você lê uma teologia sistemática e ela está ali de uma maneira que não é satisfatória. Ou pelo menos para você não responde aquilo que você queria perguntar quando você está lendo. Eu vou citar um exemplo meu específico. Eu estava lendo a teologia sistemática do Wayne Grudem, e essas teologias sistemáticas têm a doutrina da Bíblia. Mas, ao meu ver, em alguma questão, em algum ponto, ele escorrega ou não consegue responder a uma questão relacionada à doutrina da Bíblia, das Escrituras. E nesse livro aqui, do William Nix e do Norman Geisler, é um livro que ao mesmo tempo introdutório, como o próprio nome diz, introdução bíblica, mas ao mesmo tempo eu acredito que vai satisfazer a maioria das pessoas que querem encontrar respostas sobre, por exemplo, a questão do cânon das Escrituras, quando é que foi formado, como foi formado, quais os critérios que os pais da igreja, os apóstolos, as pessoas da igreja ali no primeiro século criaram para selecionar os livros da Bíblia. E quando a gente lê esse livro, é interessante, quando você começa a ter experiência de leitura desse livro, você perceber que a formação da Bíblia e a designação dos livros que nós temos da Bíblia como inspirados foi um trabalho árduo, demorado e trabalhoso, porque às vezes quando a gente lê a Bíblia, principalmente quando nós somos novos convertidos, a nossa imagem, a nossa percepção é de que talvez, acredito que cada um já teve essa experiência, alguns já teve essa experiência, de que o pessoal do Novo Testamento já estava com a Bíblia na mão, com o livro de Mateus, Marcos, Tiago, João, a carta aos Hebreus, mas isso foi um movimento demorado e complexo.
Então aqui nós temos o quê? O que é que ele vai dizer? Eu vou dar alguns spoilers, por exemplo, que ele vai dizer que a Bíblia começou, se designou esse cânon a partir do século IV, onde quando a igreja foi organizada, começou a ser organizada, a partir do século IV ele já tinha um cânon. E isso foi uma decisão que demorou séculos. Os pais da igreja discutiam entre si aquilo que ia entrar no cânon. Até alguns dos pais da igreja entenderam que aquilo que eles escreviam não eram colocados como um cânon fechado de inspiração da Bíblia. Até mesmo porque, mesmo entre os pais da igreja, havia, de certa maneira, um entendimento que ainda não estava tão definido sobre certas doutrinas bíblicas, e houve uma discussão demorada e difícil para chegar a um consenso em certos assuntos da Bíblia. E aí, óbvio, que a formação do cânon e o estudo do cânon demorou. Então aqui você vai encontrar essa questão do período em que o cânon foi designado, da discussão que havia para designar o cânon das Escrituras. Por outro lado, vai ter aquela divisão e separação entre os livros pseudepígrafos e apócrifos, que existe uma diferença entre esses livros, sobre a tradução, sobre a Septuaginta. Ele vai estar colocando todas essas discussões, aqueles livros que para os judeus eram realmente considerados canônicos, aqueles que no cânon da Bíblia católica, porque foram descartados, ou porque foram descartados do cânon que hoje nós temos na Bíblia protestante, e a discussão que havia na própria igreja, naqueles que estavam ali na chamada Igreja Universal, que haviam divergências sobre os livros que entrariam ali no cânon oficial das Escrituras, a própria questão das traduções bíblicas, qual seria a melhor maneira de traduzir a Bíblia, as distorções que havia de uma tradução para outra. E aqui também uma coisa que vai ser específica, eu acredito que não foi uma discussão dos autores, mas foi uma adaptação para o nosso mercado editorial, que ele também vai estar abordando a questão das próprias traduções que nós temos em mãos hoje, né? Então assim, você tem a tradução King James, como é que chegou-se essa tradução, se essa tradução é uma tradução atual, se ela tem dificuldades, se ela tem problemas, a nova versão internacional, quais são as vantagens, quais são os problemas, a tradução do João Ferreira de Almeida, a tradução revista e corrigida, a tradução atualizada. Então ele vai estar trazendo todas essas questões. Então assim, se por um lado existem teologias sistemáticas que não vão trazer o tema da bibliologia ou do cânon das Escrituras, certamente ele não vai dar esse aprofundamento sobre toda essa discussão que eu estou colocando aqui para vocês. E por outro lado, essa abordagem, ela vai ser uma abordagem bem rápida daquilo que às vezes nossos questionamentos nós temos. E aí, os autores aqui, o William Hicks e o Norman Geisler, curiosamente Norman Geisler, ele é mais conhecido pela sua apologética. Até mesmo quando ele trata das Escrituras, alguns livros dele são sobre, por exemplo, a inerrância das Escrituras. E aqui ele mostra com maestria, ao meu ver, todas as questões que pra gente talvez estejam longe, são difíceis. E aí uma grande questão aqui que vai ser interessante é que a gente vai, ao ler esse livro, você vai ter uma visão muito diferente daquilo que você tem da Bíblia, de que talvez foi muito fácil a seleção do cânon, não foi demorado, e as dificuldades que às vezes a gente conversa ali, vai discutir com alguém, vai debater com alguém como se fosse a coisa mais simples do mundo. E esse livro, apesar de ser um livro introdutório, ele vai mostrar toda
a demora, se é que a gente pode dizer assim, e a dificuldade que é, e o trabalho que é, e que foi decidir qual seria o cânon das escrituras. E aí, por outro lado, se por um lado a gente tem um livro que é introdutório, né, se propõe ser introdutório, ele é profundo, porque também o próprio tema é problemático, e eu acho que um livro fundamental para uma pessoa que quer iniciar o estudo da bibliologia. Você não precisa recorrer a um livro mais parrudo que esse. Esse livro, ao mesmo tempo que ele é introdutório, ele é profundo, tem uma linguagem interessante, simples, que não é tão difícil, e aborda, eu acredito que praticamente 90% ou 100% daquilo que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre a questão do cânon das escrituras, sobre a tradução das escrituras, sobre o tempo, e inevitavelmente ele vai estar trabalhando também a história da igreja, principalmente sobre os pais apostólicos. Então fica aí a dica, aí vocês curtam, compartilhem, como sempre eu já disse, nós temos o nosso Q&A lá na plataforma, onde a gente aborda os temas de uma maneira mais rápida, outros temas que não estão presentes aqui no canal, e de uma variedade também que não está presente aqui, se você tiver essa curiosidade. E aí no link da descrição aí nós temos também o nosso Pix, se você quiser fazer suas doações. Até a próxima!